Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago para vocês mais um fundo novo, é o fundo ZAV11. Mas antes de falar sobre esse fundo, gostaria de passar um recado para vocês, que esse vídeo ele tem como objetivo informação e educação. Então ele não é uma recomendação de compra ou venda, tá legal? Então, voltando ao ZAV11, ele é um fundo que foi aberto na Bolsa ano passado. Ele é um fundo de característica de tijolos, né? Ou seja, ele tem uma estratégia de investimento em ativos do ramo logístico, industrial, lajes corporativas e também de renda urbana. Olha que interessante. Nós vamos verificar aqui o seu relatório gerencial daqui a pouco, né? Então, como que eu verifiquei as informações desse fundo? Então, eu olhei aqui, antes de passar para vocês, quais são as características principais desse fundo, né, da parte, o objetivo dele, também dei uma checada lá na questão da estratégia do fundo, e também fui conhecer os gestores do fundo também, né, porque é sempre importante, além, por trás de todo o ticket, tem os gestores do fundo. É importante vocês saberem quais são as estratégias do fundo para ver se são compatíveis com as suas estratégias, né? Então, vamos lá? Eu vou passar aqui para a minha tela apresentação da meu computador. Então, como eu já havia dito, o ZAV11, ele tem como característica o fundo imobiliário de tijolos, né? E o objetivo dele é obter renda em cima dos aluguéis dos ativos, tá? Então, ele é um ativo aqui, o ZAV11, vem da Zavit Real Estate Fund, né, com o código da bolsa ZAV11. Então, temos aqui todo o histórico aqui do fundo, né, quando ele foi lançado e quando ele foi aberto ao público, né, em 2022 ele abriu a IPO na bolsa. Ele tem hoje uma cotação de valor de mercado de 127, mais ou menos, de valor de mercado, e também o seu valor patrimonial está em torno de 127, ou seja, seu P sobre VP está na faixa de 1, né? Nem caro, nem barato, né? Seu dividend yield anualizado está na faixa dos R$10, e o preço do dividendo por cota está saindo em torno de 1,10 por cota. Tá legal? Seu patrimônio líquido está em torno de 118 milhões de reais. O que mais aqui? E, como eu havia dito, o foco desse fundo está em ativos do segmento logístico, industrial, lajes corporativas e renda urbana. Tá? Bom, aí aqui tem um comentário do gestor, né? Aqui é um comentário interessante, que eles estão fazendo uma reforma aqui em alguns andares do edifício Tabapuã para um novo inquilino e também para buscar aí rentabilizar o aluguel, né? Então, eles compraram esse edifício e agora eles estão fazendo algumas melhorias com o objetivo de aumentar o preço, tem um ganho em relação ao preço do aluguel. Tá? Então, realmente, assim, a parte interessante é uma gestão bem ativa desse fundo, né? Apesar do foco ser em renda, tem uma gestão ativa de melhoria com o objetivo de obter ganhos aí em relação ao aluguel. Então, aqui ele fala um pouco sobre o patrimônio líquido do fundo, né, que está na faixa dos 170 milhões de reais. Ele tem uma parte do fundo alavancada, ou seja, que ele tomou esse financiamento para comprar outros ativos, mas aqui ele já tem uma estratégia de abatimento, né, essa desalavancagem ao longo dos anos.
indo aqui, a gente pode verificar aqui o gráfico de dividendos mensais aqui, então a gente pode verificar que ele está em torno de 1,10, de uma forma recorrente, bem interessante, né? Aqui o gráfico no mercado de capitais demonstra aqui que ele teve um ganho superior ao IFIX, né? E também ao CDI. E uma das características interessantes é que 90% dos contratos de aluguéis dos Avit é atípico, ou seja, são contratos de longo prazo e, em caso de rescisão do inquilino, existe uma multa que corresponde ao restante do contrato de aluguel. Então, é uma forma bem interessante e bem segura é, de contrato, né? O outro índice, a maioria, 94% dos contratos está ligado ao IPCA, e aqui, o perfil por ativo, você tem que 56% está em indústria, 32% em logístico, lajes corporativas você tem 11% e 1% em renda urbana, tá? E qual o perfil dos inquilinos aqui? Bem, 26% você tem aqui do segmento farmacêutico, 31% do segmento de construção, 25% de embalagens, 5% de tecnologia e comunicação e 13% em outros, né? Nessa parte aqui, ele fala aqui do diferencial dos contratos atípicos, né? Como eu mencionei, que no caso de rescisão, o inquilino tem que pagar 100% do saldo do contrato. O que mais aqui? Vamos lá. Uma parte interessante aqui, que a vacância desse fundo está somente em 2,6%, né? E a vacância física e a vacância financeira em 3%. Então, são dados aqui bem controlados nesse sentido, né? E esses contratos, eles estão aí bem a longo prazo, ou seja, olha que interessante, 60% dos contratos desse fundo estão com vencimento só em 2036, né? Então, é bem interessante, traz um certo conforto aqui para os investidores. Vamos dar uma olhadinha agora no portfólio desse fundo aqui. Então, falando da parte geográfica, uma parte interessante também, que esse fundo ele está concentrado no Sudeste, né, na maioria em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul, né? Então, por exemplo, aqui você tem aqui esse galpão logístico da Nicei, que é uma farmacêutica localizada aqui em Colombo, no Paraná, e próximo a aeroportos do Paraná, né? Você tem aqui o Souza Cruz, lá de Porto Alegre, que também é um galpão logístico. A Copo Braz, aqui, na cidade de Guarulhos, né, próximo ao aeroporto, né? É o segmento industrial. A Medabio, localizada também no Rio Grande do Sul, do segmento industrial. E o edifício, aqui nas regiões mais valorizadas de São Paulo, né? O edifício Tabapuã, também tá com uma vacância de 26%, um pouquinho alto. E você tem um edifício Santa Luzia, aqui localizado na cidade de Taboão da Serra, 100% ocupado. Muito bom. Um pouquinho de renda urbana, né? Então, você tem algumas lojas aqui localizadas na cidade de São José dos Campos, com vacância de 46%. Aqui uma parte interessante. Quem são os gestores desses fundos?
Então, você pode encontrar aí o Daniel e o Eduardo, né, nas redes sociais e também em algumas lives que eles fizeram. Então, é interessante para você ver a estratégia do fundo, como nasceu o fundo, saber a cabeça do gestor, né? Então, antes de decidir sobre investir ou não nesse fundo. Tá legal? Bem, pessoal, então é isso. O objetivo aqui era trazer mais uma opção de fundo para vocês conhecerem. Não é uma recomendação, mas eu acredito que é interessante vocês se aprofundarem em relação a esse fundo aqui. É um fundo novo, né, mas que vem aí com uma pegada de uma gestão bem pé no chão mesmo, que eu percebi, tá? Então, acho que vale a pena dar uma pesquisada e decidir sobre o investimento ou não nesse fundo aqui. Tá joia? Então, por hoje é só. Por favor, gostaria que vocês clicassem no sininho para receber novas notificações. Tá joia? Então, obrigado. Até a próxima.